Então, hoje é o dia 24 de abril de 2020. Eu vou falando os dias para a gente não se perder, porque vai passando tão rápido. Eu lembro quando a gente começou, que era meio de março, né? Então, agora já faz mais de um mês e estamos aí firmes, né? Sem desanimar muito, né? Eu vou fazer uma oração, tá bom? Para a gente começar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por recursos da tecnologia, pela Bíblia, pela disposição das pessoas. Muito obrigado, Pai, porque podemos estar com o nosso tempo sendo proveitoso, crescendo espiritualmente, aprendendo e lidando, ó Pai, com o nosso dia a dia com esperança e fé. Nesse momento de tantas dificuldades, tantas incertezas, ó Pai, nós precisamos cada vez mais de fé e de sermos fortalecidos. Nós te pedimos porque dependemos totalmente de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós começamos a falar da última vez da festa de Pentecostes, que Pedro saiu falando com a multidão e eles falaram várias línguas. Eu fiz uma relação com a Torre de Babel, que eles tinham tido as línguas confundidas. Então, agora chegando um domínio de Deus em que... deixa eu acertar uma coisa aqui. Em que Deus dá o dom de dominar essa diferença de línguas, certo? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o Pentecostes, porque a história do Pentecostes é muito interessante. O Pentecostes é a palavra em grego. A festa mesmo chama Festa das Semanas. É uma festa judaica. É uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois do dia da ressurreição. Ou seja, o dia da ressurreição é o 49, é o dia 1, depois 49 dias. Então, vão dar 50 dias até começar essa festa do Pentecostes. A festa leva 3 dias, né? Não é uma coisa assim muito complicada essa comemoração. É uma comemoração que vocês devem até ver aqui por Boca Raton, lugares assim que tem bastante comunidade judaica. Eles fazem tipo uma cabaninha do lado de fora. Algumas pessoas dormem do lado de fora, outras não. Mas essa cabaninha cheia de frutas penduradas é uma lembrança do costume quando eles faziam a colheita, em que quando estavam terminando essa primeira colheita, que é o caso das 50 semanas, né? Terminou o inverno, né? Começou o spring, então é a primavera. Então, agora, quando vem essa primeira colheita da primavera, então é o dia, vai ter a festa das cabanas das semanas, porque tem uma outra festa, que é a festa dos tabernáculos, mas isso é lá no outono, tá bom? Então, para eles, para uma cultura em que a agrária é muito forte, então isso fazia todo sentido. E hoje se faz essa festa para lembrar, mas não tem assim muita explicação do que é. Porém, quando a gente começa a estudar e entender isso daí, é muito interessante, porque está bem interligado com o que aconteceu no dia de Pentecostes, tá? Então, vocês lembram que em Atos 2 a gente estava falando sobre as línguas, o que foi que aconteceu ali? Vou voltar um pouquinho em Atos 2, para a gente lembrar qual que era o contexto. Tá? A gente vai ler Atos, vai ler bastante em Deuteronômio 16, Levítico 23, tá? Mas, então, vamos pegar aqui, em Atos 2, no versículo 1, para a gente lembrar. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os discípulos, ouvia os discípulos falarem em sua própria língua, na língua das pessoas que estavam ouvindo. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e todas as partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Isso aqui é importante, tá? Cretenses e árabes. Nós o ouvimos falar, declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Ok. Então, em que ponto que nós estamos? O ponto é entender o que é o cumprimento profético dessa festa do Shavuot, né? Shavuot quer dizer semana. Então, são várias semanas. São 7 semanas. 7 semanas que dão 49 dias, mais o dia que é o dia do primeiro fruto, que foi o dia da ressurreição. Tá? O primeiro fruto, esse dia, em hebraico, chama de Yom, com Y, Yom Habikurim. Tá? Então, é o dia que se comemora o primeiro fruto que nasce nesse tempo de primavera. Porém, quando Jesus ressuscitou, ele mesmo fala que ele é o primeiro fruto. Por quê? Porque ele é o primeiro que o corpo não viu decomposição e ele ressuscita com o próprio corpo. Então, ele é o primeiro fruto de uma promessa, ele é o primeiro fruto de uma nova forma física, certo? Que é física e espiritual, que tem essa concordância de físico e espiritual. Então, Jesus é o primeiro fruto, ele ressuscitou naquele dia do Yom Habikurim, e ele fala: não saiam de Jerusalém. Lembra no Atos 1, que a gente leu na quarta-feira? Então ele fala: não saiam de Jerusalém porque vocês vão receber o Espírito. Eles não sabem quando exatamente. E vem exatamente no Pentecoste, que é exatamente 50 dias. A palavra em hebraico quer dizer 50, tá? É uma combinação de 50 dias, certo? Então, por isso que você ouve falar do movimento pentecostal, do pentecostalismo. O que é isso? São pessoas que mantêm vivo isso que aconteceu aqui nesse dia do Pentecostes, que é falar em línguas e ter manifestação do Espírito Santo de uma forma bem ativa. Não necessariamente estudando a Bíblia, mas agindo no Espírito Santo. Ok? Então, essa palavra Pentecoste em grego e hebraico é Shavuot. Tá? Por que eu estou acentuando bem nisso? Porque são 7 semanas e ele está completando. Isso vai fazer uma ligação com o quê? Com as 7 semanas que vêm, os 7 anos que vêm para o julgamento do povo, que está lá em Apocalipse, certo? Que também vão ter 7 semanas de anos, né? Então, 7 anos, 7 anos, 7 anos. Então, assim, tudo tem uma concordância. Mais uma coisa, o primeiro fruto, na lei judaica, você não podia tirar o fruto de uma árvore se a árvore fosse muito nova. Então, tinha que esperar a árvore ter 3 anos para poder tirar o fruto dela, certo? Quantos anos Jesus ficou trabalhando com os discípulos? 3 anos e meio, certo? Então, assim,
tudo está entrando na concordância do que Deus colocou na lei. Por isso que a gente fala que Jesus cumpriu totalmente a lei, porque ele foi cumprindo cada coisa. Ele cumpriu a árvore com o primeiro fruto, ele cumpriu essas semanas, e agora existe uma coisa totalmente nova em toda a história, nunca aconteceu antes, que é o próprio ser humano, aquelas próprias pessoas recebendo a presença do Espírito Santo. Isso nunca aconteceu antes, certo? Deus vinha, visitava o povo, falava com o profeta e continuava e saía. Vinha e saía, vinha e saía. Mas nesse caso, não. Veio e ficou. E os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Eles ficou fazendo parte deles. E esse é um ponto muito interessante, porque essa é a primeira vez que acontece isso, e agora vai começar uma história nova na humanidade, que tem esse grupo de pessoas que vai se multiplicando e vai, através de imposição de mãos, vai impartindo, ou não dividindo, mas dando parte do que tem do Espírito Santo. Ok? Bom, essa é uma primeira coisa. A outra coisa a respeito dessa festa do Shavuot. A festa do Shavuot também é considerada como a festa, pela cultura hebraica, a festa em que foi entregue a Torá. Eles têm o dia do Simchat Torá, é o dia em que eles receberam as leis. Eles contam que eles comemoram o dia em que Moisés recebeu as leis, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, tá bom? Então, eles fazem essa comemoração. Se você vai numa sinagoga, eles carregam aqueles rolos da Torá, fazem uma festa muito bonita e tal, que é o dia que eles comemoram, que começou o povo de Israel naquele dia, começou aquele grupo de pessoas a terem uma identidade. Porque com a lei eles passaram a vestir diferente, comer diferente, a ter uma identidade, certo? Então, lá 6.000 anos atrás, então está ali a história de Moisés recebendo, e eles agora continuam, né, fazendo essa comemoração do dia que começou em Israel. Nesse Atos 2, o que acontece exatamente no Shavuot? Eles recebendo o Espírito Santo, eles estão recebendo uma nova aliança, um novo acordo com Deus, uma nova convenção com Deus, em que a pessoa cheia do Espírito Santo tem as leis dentro da pessoa, né? Você tem a consciência espiritual, é uma coisa nova. Então, aqui em Atos 2, no dia de Pentecostes, na festa do Shavuot, tem o quê? Tem exatamente o nascimento da igreja, o nascimento do cristianismo, certo? Então, todas as coisas estão se completando, tá? Mas uma outra coisa, na festa do Shavuot, desde a antiguidade, eles faziam, era a primeira festa em que eles podiam fazer pão com fermento, tá? Antes, lembra na Páscoa, eles tinham que comer pão sem fermento? O fermento é considerado um símbolo do pecado, certo? Então, comia o pão sem fermento, eles estavam sofrendo, eles estavam passando por... não estavam comendo uma coisa muito gostosa. Por quê? Porque eles estavam passando por uma provação por causa do pecado. Quando chega aqui no Shavuot, é a primeira vez que eles vão fazer uma festa em que tem pão com fermento. E não só isso, é um pão trançado de duas partes, tá? Como eles falam aqui, é o que nós vemos quando a gente vai aqui no Publix ou em algumas lojas aqui onde tem comunidade judaica, o rala, sabe qual que é o rala? Aquele pão trançadinho. Então, é um pão de duas tranças, de dois lados. Não é igual a trança de cabelo que a gente faz com 3, é de 2, certo? E esse pão com fermento tem uma história, que é exatamente aqui
em Atos 2, quando ele fala que eu ressaltei no versículo 10, que fala visitantes de Roma, o 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, tá? Então, esse pão com fermento, ele tem dois grupos, o dos judeus e o dos que se converteram ao judaísmo. O que isso quer dizer? Que esse novo grupo estava nascendo no cristianismo, não só um grupo de um tipo de linha, de um tipo de instrução, de cultura, de educação, mas dois grupos. Um que veio totalmente seguindo a Torá e o outro que começou no meio do caminho sem conhecer a Torá. No meio do caminho, por quê? Porque ainda tem uma caminhada pela frente. Tá? E o mais interessante é isso, é que na própria comemoração, e é todo o Shabbat, eles quebram, não sei, na época da Páscoa, que eles quebram o matzo, que é sem fermento, mas toda outra ocasião eles usam o halá, que é exatamente esse pão de duas tranças, né? De dois lados, esse pão trançado de dois. E é muito interessante isso, porque eles mesmos, na própria cultura judaica, eles sabem que tem o grupo que vem da Torá, que eles reconhecem como a tribo de Judá, por isso chama de judeus, Judá e Benjamim, e o grupo dos dispersos e pessoas que se converteram, que amam o judaísmo. Por que ele está falando isso? Vocês lembram da história de Ruth? Tá? Vão lá na história de Ruth. É um livro pequenininho e é muito interessante essa história aqui. Tá? Deixa eu achar aqui onde está Ruth. É Josué, Juízes e Ruth. Cadê? É depois que vem 1º e 2º Samuel. Vamos lá. Alguém achou Ruth aí? Ok. No livro de Ruth, está contando que tinha essa família da tribo de Judá. Ruth é 301. Depende de qual a edição, a pessoa tem número diferente, né? A minha é 252. Então, esse homem chamava Elimeleque, ele tinha mulher Noemi, com 2 filhos e casados, tá? Os 2 filhos morrem, o marido morre e fica Noemi sozinha com as 2 noras. Então, ela chega para as noras e fala, olha, vocês estão liberadas, vocês podem voltar para a casa de vocês, para a casa dos seus pais, porque aqui não tem herdeiro, não tem como, e eu vou voltar, a Noemi falou, eu vou voltar para minha casa em Belém. Então, uma das noras volta para a casa dos pais dela, e a outra, que é a Ruth, que era moabita, ela não era da tribo de Judá, ela não era da tribo de Israel, ela era moabita, de Moabe, outro grupo, tá? Então, a Ruth, que era moabita, fala para Noemi. E a coisa mais linda é o que ela fala. A Noemi dispensa ela e ela fala no capítulo 1 de Ruth, no versículo 16. Ela fala assim, a Ruth fala assim, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficareis, ficarei. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então, a Ruth faz um pacto de aliança com a sogra, e aí a sogra volta para a terra dela, que é na região de Belém, e encontra Boaz, que é um dos parentes dela, e Boaz poderia não reclamar, mas teria o direito de casar com
algum descendente da Noêmia. Então, ele casa com a Ruth. Ele era muito rico e ele colocou a Ruth num lugar de muito alto, né? Com muito privilégio, vamos dizer assim. Então, ele resgata a Ruth, certo? A Ruth passa a seguir todas as tradições deles e a Ruth é uma das ancestrais, quer dizer, de Boaz vai virar a raiz de Davi, vai ter um filho, vai ter outro filho vai ter o filho que é Jessé, Jessé vai ter o rei Davi. Então, na linhagem do rei Davi, e Jesus é da linhagem de Davi, existe essa mulher, Ruth, que era moabita, certo? Que se converteu ao judaísmo, seguiu e acompanhou a sogra, mesmo que ela tivesse, vamos dizer assim, sendo... ela teria que ficar debaixo da autoridade da sogra, certo? Lembra que eu falei sobre isso? Então, aqui ela ficou, por opção, debaixo da autoridade da sogra, e a sogra conseguiu, então, fazer esse acerto para ela casar com Boaz, e tem toda essa história bonita. Ok. O livro de Ruth é exatamente o livro lido no dia do Pentecoste. Então, quando na tradição judaica eles remetem ao livro de Ruth, eles falam que eles estão lendo, porque assim, a tradição judaica das sinagogas, todas leem o mesmo texto juntas. Onde quer que você vá, em qualquer lugar do mundo, eles sabem exatamente qual é o texto que é para ler, e todos vão seguindo os mesmos ensinamentos. E o livro de Ruth é para ser lido exatamente na festa do Shavuot. Eles falam que não é por causa dela ser moabita, mas é porque é um tempo de colheita, e é por isso. Mas a gente vê que Deus faz isso acontecer, eles lerem, não por causa da colheita, mas porque aqui tem uma profecia em que os judeus, com a tradição e a linhagem judaica, né, seguindo a Torá, iam se unir com povos que iam, por opção, aceitar o Messias. Tá? Eles leem isso todo ano. Eu reforço isso porque é incrível. Eles têm essa profecia na mão. Um dia vai cair as escamas do olho e eles vão enxergar isso. Porque aí vai fazer sentido por que os cristãos aceitam um judeu, Jesus, como Salvador, como Messias, certo? E através desse Messias, os dois povos são um povo. Tá? É muito, muito lindo isso daí. Você vai ver, vão em Mateus, para a gente pegar um pouquinho mais do que é essa união. Tá? Em Mateus 1, está falando exatamente como começa o livro de toda a família judaica. Toda a família judaica tem um livro dizendo quem é o seu ancestral, de quem que você veio, né? Que família que você veio. Então, está ali. Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Começa lá. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. E aí vai. Tá? No versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi quem? Ruth. Então, está aqui no versículo 15, 5, aliás, Mateus 1:5, falando de Ruth. Tá? Ruth, então, Boaz gerou Obed com Ruth, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Certo? Então, lá na história de Davi, tem essa avó dele aqui, moabita. Lá na frente, na história de Davi, quando ele está sendo perseguido e tal, ele vai para Moabe.
ele vai procurar esses parentes dele para pedir refúgio, ok? Lá no final dessa linha aqui de genealogia, então lá no versículo 16 fala: e Jacó gerou José, outro Jacó, tá? Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias, Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Então, para quem estudava toda a Torá e conhecia a história de Israel, eles sabiam que pela genealogia era tempo de nascer o Messias. Ok? Então, ali no Mateus 1:18 começa. E assim foi o nascimento de Jesus, Maria, sua mãe, aí conta do nascimento. Certo? Então, Jesus cumpriu todas as profecias. E a gente vai vendo que as festas estão falando profeticamente do que vem a ser, o que vai acontecer, e Jesus está cumprindo cada uma dessas coisas. Tá? Eu queria que você fosse agora em 1 Coríntios 15:20. Que está falando o seguinte. Está falando das primícias, ok? Então, Paulo está escrevendo para coríntios, que são gregos, são pessoas convertidas, ou se converteram lá naquele dia com Pedro, ou se converteram depois. Tem uma multidão de pessoas que foram passando o conhecimento de quem é Cristo, certo? Então, Paulo está escrevendo aqui, quando ele chega aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 20, ele fala assim: se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que morte veio por meio de um só homem, lembra Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo foi o primeiro, depois, quando ele vier, então na segunda vinda de Cristo, os que lhe pertencem, certo? Então, os que lhe pertencem aqui é um grupo que vai ser provavelmente arrebatado para encontrar com Cristo, tá? Então, virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Ou seja, esse versículo 24 está falando, resumidissimamente, de Apocalipse. Abrir os selos, trombetas, e vêm as pragas, e são julgados e tal, e no fim ele entrega o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois, está explicando, é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo, deu toda a autoridade a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, na hora que termina o Apocalipse, Jesus entrega todo o reino para Deus, certo? É o que está falando aqui. Então, existem fases. Ressurreição, existem fases. Jesus foi o primeiro, na segunda vinda,
Ainda não tem a segunda ressurreição, né? Vem os que lhe pertencem, tem 2 momentos até que tem a ressurreição dos mortos durante o Apocalipse e depois, no final do final, aqueles que morreram durante a tribulação, vai ter a segunda ressurreição, tá? Segunda ressurreição de pessoas. Jesus é o primeiro, ok? Não vão complicar muito ainda não, tá? Vamos voltar agora para Efésios 2 e ver como fica mais claro o texto agora, que a gente tem um entendimento do que são essas festas e do que é essa ressurreição, tá? E como que é a geração dessa nova humanidade, desse novo grupo de seres humanos com o Espírito Santo, tá? Então, Efésios 2, começando no versículo 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Então, chamado pelos judeus, que são da circuncisão, que são judeus, que é uma circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Então, lembra do pão sem fermento, certo? Vivendo em pecado, tá? Então, vão lembrando disso. Separados da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que também estavam longe... Vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, certo? Então, gentios, pessoas que não foram criadas dentro da lei de Deus, dentro da Torá, estavam separados, o que ele chama de circuncisão, separados. Ouviram Pedro, ouviram outras pessoas falando, aceitaram, receberam o Espírito Santo. Então, ele está falando assim, lembre-se que vocês vieram desse grupo que não tinha o conhecimento da Torá, né? Lembra disso. Mas agora, mediante o sangue de Cristo, é que vocês foram aproximados. Pois, no versículo 14, ele é a nossa paz, Jesus, né, o sangue de Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, esse símbolo do pão trançado, fazendo um pão com 2 partes, fez um pão, é um símbolo, é uma profecia de que a raiz de Judá, quem veio do judaísmo, e as pessoas que vieram de povos em que se converteram e aceitaram o Messias, fazem parte de um mesmo pão, de um mesmo corpo, certo? Então, é uma profecia, e é essa profecia através do quê? Da ressurreição do primeiro fruto, certo? Foi feita o sacrifício e a ressurreição. Então, agora está efetivado, tá? É um contrato que está executado, não tem como voltar atrás. Já foi executado. Então, o que trouxe por dano para todo mundo, para toda a humanidade, que é a morte, a separação, a nossa separação de Deus por causa do pecado, agora existe essa união através do Espírito Santo, tá? Fazendo um corpo. Agora vocês me perguntam, mas se o judeu não aceita Jesus? É a mesma coisa se uma pessoa que não foi criada, não sabe de nada, também não aceita Jesus, certo? Então, condição é receber
essa graça, aceitar a Jesus para fazer parte desse pão, para fazer parte desse corpo. Na justiça de Deus e na forma que Deus coloca dentro dessa massa, né, para fazer o pão, quem que ele vai colocar nessa massa? Deus conhece os corações e sabe exatamente onde que a pessoa está, em termos dela estar aceitando ou não. Eu conheci um judeu que ele falou que ele separou totalmente do judaísmo na época dos anos 70, ele já é um senhorzinho. E ele foi para a Califórnia e ele virou um hippie. Andava lá de chinelão pelas universidades e tal. E aí ele conheceu os Hare Krishna. Aí ele raspou a cabeça, usava roupa de Hare Krishna, cor-de-rosa lá, batendo tamborim pela rua e tal, na boa. Aí um dia ele estava sentado, meditando lá no parque lá da universidade, da LA, lá da Universidade FLA, alguma coisa assim, da UCLA. Ele estava lá sentado e tal, e chegou um homem para ele e falou assim: o que você está procurando no lugar errado. E o que você tem é mentira. E esse homem foi embora. Aí ele ficou assim, falou assim: o que foi isso, né? Estou aqui meditando e tal, vem aqui falando que o que eu tenho é mentira. Aí ele continuou, né? Todo dia lá para o mesmo lugar e tal. E outro dia ele viu de novo esse homem, né? Aí foi atrás dele e falou assim: por que você falou que é mentira? Ele falou: porque você está procurando um espírito, mas você está procurando o espírito errado. Porque o espírito que você tem não te traz paz. Aí ele parou, né? E falou assim: realmente eu não tenho paz, né? Aí eles começaram a conversar e ele foi mostrando pela Bíblia, né, o que é o Espírito de Deus. E ele falou: mas esse texto eu conheço, eu sou judeu, eu fui criado aprendendo isso daí, né? Aí ele vai lendo, aí fala assim: realmente esse Espírito não me traz paz, né? E lá no meio dos estudantes, dos Hare Krishna e tudo mais, ele aceitou Jesus como Messias, como Salvador dele, né? Tem um livrinho contando a história dele, eu acho que ele é um dos fundadores do Jews for Jesus, né? E é muito interessante, porque ele estava procurando, e Deus sabia que ele estava procurando, né? Mas Deus foi de encontro até ele para poder responder as perguntas dele. O coração dele era sincero, mas ele estava procurando no lugar errado. Ele tinha a Torá, ele tinha o Velho Testamento na mão dele, mas ele abandonou, né? Em certo momento ele abandonou. Mas Deus sabe, conhece o coração, e Deus vai de encontro a quem está procurando. Sinceramente, Deus vai de encontro e vai responder todas as perguntas. Certo? Lembra que muitas vezes Jesus fala assim: aqueles que tu me destes, aquele que tu me destes. Se Deus deu pessoas, né? Se Deus deu para Cristo o corpo, essas pessoas que fazem parte do corpo, não vai ficar ninguém perdido. Todos vão ser encontrados, né? Na situação em que for, né? Tem muitas histórias interessantes sobre isso daí, mas eu acho que a gente não pode fugir do ponto. O ponto todo é esse. Tem as festas, tem não só o ritual, mas tem uma organização, uma coordenação, um movimento profético, e vai tudo sendo completado exatamente como foi dito nas profecias. Tem vários textos de Deuteronômio, de Levíticos, explicando os detalhes dessa festa das semanas, né? E tem muita revelação através disso também. Mas depois a gente pode entrar nisso, mas num momento separado. O que é interessante é o seguinte: se tudo foi cumprido, as 14 gerações, lembra que eu li lá em Mateus? Até a hora de vir o Messias, as festas, até a hora de ter a festa, até a hora de ter o primeiro fruto, até a hora de descer
o Espírito Santo de formar esse corpo? Qual é a dúvida que a gente pode ter de que o final da história vai continuar exatamente como foi escrito? Não tem dúvida, né? Porque se 90% já foi cumprido exatamente conforme a profecia, esses 10% que estão faltando também vão ser cumpridos.